Construí essa bicicleta a ar como um projeto divertido para testar a viabilidade de veículos movidos a ar. Ela converte ar comprimido em movimento rotacional com um cilindro pneumático e manivela, que move uma corrente até a roda traseira para me impulsionar. E funcionou muito bem, mas havia alguns problemas. O eixo principal da manivela utiliza um parafuso de ombro de 8 milímetros e o projeto requeria que a parte roscada M6 suportasse carga, mas ela não aguentou nem metade da pressão nominal do cilindro. Troquei por um parafuso de ombro de 10 milímetros e agora a parte roscada não suporta mais carga. Ou seja, o diâmetro da seção mais fina foi efetivamente dobrado e agora deve ser capaz de suportar toda a força do cilindro a 100 psi de pressão. Para maior eficiência, o tempo de abertura das válvulas deve ser ajustado para igualar a pressão do cilindro à atmosférica ao abrir as válvulas de escape. Toda a pressão extra liberada pelo escapamento é energia desperdiçada que poderia impulsionar ainda mais a bicicleta. Para fazer isso, eu preciso variar o tempo de abertura das válvulas, dependendo da pressão de entrada, ou regular a pressão de entrada e manter o tempo de abertura das válvulas fixo. Após refletir, escolhi a segunda opção, pois medir a pressão de entrada com a bicicleta em movimento parecia difícil. Criei esse sistema de came e interruptor no virabrequim para informar a eletrônica quando abrir as válvulas, otimizando-o para operar entre 35 e 40 psi. Agora, vamos ver seu limite. Coloquei o tanque de ar em 100 psi e regulei para 40 psi no cilindro. Isso deve gerar uma pressão de escape de cerca de 15 psi próxima da atmosférica. Espero que isso seja um bom teste de autonomia. Deixe um comentário na seção de comentários abaixo, dizendo até onde você acha que essa bicicleta vai chegar. Acho que não vai ser longe, mas é isso que vim testar. Beleza, lá vamos nós. Sem pedalar. Começando bem. Enquanto testo a autonomia da bicicleta e você tenta adivinhar até onde ela vai, vamos ver alguns números aproximados. O tanque na traseira da bicicleta tem capacidade para 24 litros e está cheio a uma pressão de 100 psi no manômetro. Pressão manométrica significa que a pressão medida usa a pressão atmosférica como ponto de referência. Então, a 100 psi de pressão no manômetro, há aproximadamente 6,8 atmosferas de ar que podem ser liberadas do tanque, o que significa que o tanque está armazenando o equivalente a 6,8 vezes o seu volume à pressão atmosférica, ou 163,2 litros de ar atmosférico. Cada vez que o pistão completa um ciclo completo, aproximadamente um volume de 0,4 litros é preenchido com ar. O ponto principal aqui é a pressão de exaustão. Se o ar que sai do escapamento estiver a uma atmosfera de pressão, cada ciclo vai usar 0,4 litros do total, 163,2 litros, dando um total de 408 ciclos. Mas se a pressão de escape estiver em 2 atmosferas, cada ciclo usará o dobro de ar, efetivamente reduzindo o alcance pela metade. Outro ponto é a pressão mínima necessária para a bicicleta funcionar, pois ainda precisa de força para me impulsionar. Não testei a pressão mínima em terreno plano, com a nova relação de engrenagem, mas vamos definir um mínimo de 1,5 atmosferas. Subtraindo isso do volume estimado, temos um total de 127,2 litros de ar atmosférico que podem ser liberados pelo escapamento. Dividindo isso por 0,4, temos uma contagem aproximada de ciclos de 318. Agora, cada ciclo do pistão move a moto uma distância total de 2,15 metros. Assim, uma estimativa aproximada de alcance pode ser de 684 metros. Sim. Isso significa que o tanque foi totalmente destruído. Cerca de 18 psi. Para medir o alcance, revi as filmagens, contei os ciclos do pistão
e multipliquei pela distância de cada ciclo, dando um alcance total de 640,7 metros, que é bem menor do que os estimados 684 metros. Além disso, não apliquei potência o tempo todo no teste, pois deixava deslizar antes de virar. O que significa que o cilindro, na verdade, completou um total de apenas 263 ciclos com potência, ou 565,5 metros. Isso indica que a pressão do escapamento estava um pouco acima da atmosférica, ou que o volume expandido do cilindro é maior do que estimei, pois não tenho como medi-lo com precisão. De qualquer forma, a bicicleta percorreu 640 metros, provavelmente em ritmo de caminhada. Vamos ver se ela acelera. Certo, então tem 100 PSI no tanque, mas eu abri totalmente o regulador, então vão ser 100 PSI indo direto para o cilindro. Não sei o quão rápido isso vai, mas espero que dê bastante torque para a roda traseira. Digo que não sei quão rápido será, porque há um limite máximo de fluxo de ar entrando e saindo do cilindro. Os orifícios de admissão e escape no cilindro são pequenos. Mas se eu conseguir transmitir bastante torque para a roda traseira, então deve ser capaz de me acelerar muito bem. Certo, primeiro teste com 100 PSI. Tomara que não quebre. Aí está. Isso tem muita potência. Dá para ouvir a pressão do escapamento. A pressão do escapamento fica muito alta ao rodar nessa pressão. Me pergunto quanto a pressão já caiu só com essa passada. A pressão baixou para 80 PSI. Vamos de novo. Agora está em 80 PSI. Perdi muita pressão de uma vez. Me deixou na mão de novo. Depois de ver esse teste com uma pressão mais alta, você provavelmente está ansioso para que eu teste o cilindro de mergulho para sustentar esse desempenho por mais tempo. Mas vamos fazer algumas previsões. Com uma pressão de fornecimento de 100 PSI, cada ciclo usa aproximadamente 1 litro de ar em pressão atmosférica. Pesquisei na internet e o maior cilindro de mergulho que encontrei tinha 20 litros e suporta até 230 bar, ou 220 vezes a pressão atmosférica. Isso totaliza 4.540 litros de ar à pressão atmosférica. Dividindo isso pelo ar necessário por ciclo e multiplicando pela distância percorrida por ciclo, teremos um alcance de cerca de 9,5 km ou 5,6 milhas. Agora, isso parece muito bom, certo? Mas essa não é toda a história, porque um cilindro de 20 litros com capacidade para 230 bar não é nada leve na balança, pesando 23 kg vazio. E não só isso, mas o ar armazenado dentro, nessa pressão, pesa aproximadamente 5,5 kg sozinho, dando um peso total de 28,5 kg. Então, eu realmente não estou com pressa para comprar um desses tão cedo. É mais divertido com alta pressão, mas como em qualquer veículo, mais potência reduz a autonomia. Antes de encerrar, quero comparar rapidamente essa bicicleta a ar com minha bicicleta elétrica caseira. O cilindro de ar na traseira desta bicicleta movida a ar pesa cerca de 10,6 kg e oferece autonomia de 640 metros. O conjunto de baterias, essa pequena caixa preta na minha bicicleta elétrica, pesa pouco mais de 3 kg e oferece autonomia enquanto ando a cerca de 10 milhas por hora. Me dá uma autonomia de 38 milhas, que é quase 100 vezes a autonomia dessa bicicleta movida a ar
com 1/3 do peso. Se eu tivesse uma bateria com o peso do cilindro de ar dessa bicicleta, conseguiria teoricamente percorrer 120 milhas a 10 mph. Esse cilindro de ar não vai substituir minha bateria elétrica tão cedo. Além disso, ao comparar o pacote de baterias com o maior cilindro de mergulho que consegui encontrar, o cilindro de mergulho pesa quase 10 vezes mais que a bateria e só me dá cerca de 1/7 da autonomia dessa bateria. Então, não acho que veículos movidos a ar vão substituir todos os nossos outros veículos tão cedo. Agradeço por assistir ao vídeo. Espero que isso mostre como veículos movidos a ar provavelmente precisam superar as leis da física para serem úteis. Mas espero que tenha sido divertido para vocês. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se é novo no canal e quer mais projetos e experimentos, inscreva-se aqui embaixo. Um enorme obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon por apoiarem meu trabalho e tornarem esse tipo de projeto possível. Nos vemos no próximo vídeo. Além disso, eu ainda não falei sobre o desempenho de uma bicicleta elétrica, então já sei qual delas vou usar daqui para frente.